Toda vez que um papa entra na Capela Sistina, os afrescos de Michelangelo o lembram que ele terá de responder a Deus pela liderança da Igreja Católica. É por esse motivo que é aqui que a Igreja faz as reuniões ou conclaves para eleger o sucessor do apóstolo Pedro. Joseph Ratzinger entrou neste salão como cardeal e saiu como Papa Bento XVI. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Após o grande Papa João Paulo II, os cardeais me elegeram um trabalhador simples e humilde na vinha do Senhor. A primeira decisão do Papa é escolher um nome novo, que indica o estilo de seu pontificado. Ratzinger escolheu Bento, um santo do século VI que preservou e transmitiu a cultura do mundo antigo através de seus monastérios. O cristianismo, naquele momento, teve uma presença pequena, mas foi uma presença pequena que teve um impacto grande, por causa de sua paixão, seu comprometimento e sua unidade. E acho que este Papa Bento vê a situação contemporânea do cristianismo mais ou menos da mesma maneira. O mundo em que a Igreja deu o tom, o mundo em que a Igreja dominou a cultura, acabou. Mas o nome novo também evocou lembranças de um Papa que governou a Igreja Católica 90 anos antes, Bento XV. Lembro do Papa Bento XV, aquele profeta da paz corajoso que guiou a Igreja por tempos turbulentos de guerra. Baseio o meu ministério nos passos dele, no serviço de reconciliação e harmonia entre povos. O Papa Bento XVI nasceu na Alemanha, peça principal nas duas guerras mundiais. Ainda assim, ele iniciou o pontificado com o nome de um defensor da paz. Bento XV avisou os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial que era um massacre inútil e, quando acabou, insistiu para que os vencedores não humilhassem os adversários. Mas eles não deram importância ao seu conselho e as feridas da Alemanha nunca cicatrizaram completamente. 20 anos depois, a Segunda Guerra Mundial irrompeu. Em setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia. Joseph Ratzinger tinha apenas 12 anos de idade, mas ao presenciar o sofrimento de seus pais, ele sabia que tempos difíceis estavam por vir. A família Ratzinger era antinazista desde o início. Na verdade, o pai dele se afastou, tirou uma aposentadoria precoce como policial para evitar o uniforme nazista e evitar ser sugado pelo movimento nacional socialista. A essa altura, Hitler já havia silenciado quase toda a voz própria na Alemanha.
aqueles que não concordavam com o regime desapareceram do mapa. E então, Hitler intensificou a propaganda, militarizou a vida no país e forçou crianças acima de 10 anos a entrar para grupos de jovens nazistas. É muito difícil entender como a sociedade totalitária é. Quer tomar a força. Eles sabem que o tesouro de toda a família são as crianças, então querem ter as crianças. O jovem Joseph Ratzinger foi alistado involuntariamente na juventude hitlerista, ou seja, ele se alistou contra a vontade. Ele nunca foi a uma reunião da juventude hitlerista e nunca pegou a carteirinha de sócio. O Führer pretendia transformar a cultura alemã em uma cultura fanática pelo nazismo. Enquanto o regime queimava livros e enviava intelectuais aos campos de concentração, o jovem Joseph descobriu a literatura grega clássica e o latim. De julho de 1944 a maio de 1945, mais pessoas morreram nesse período do que em todos os outros anos, de 1939 a 1944. Então era uma zona de guerra, uma mobilização total de Hitler. Ele recrutou todos os homens, os idosos e as crianças. Ele recrutou todos. Em 1943, o regime nazista forçou os jovens a se unirem à artilharia antiaérea. Joseph Ratzinger, então com 16 anos, tornou-se auxiliar em uma bateria antiaérea próxima a Munique. Ele disse que sempre foi uma criança fraca e franzina. Não era muito forte e só era bom em matemática. Parecia que em algum momento os cálculos seriam necessários. Ele não era capaz de carregar munições porque eram muito pesadas para ele. Então ele fazia o trabalho mais leve. Quando retornou a Munique, ele sofreu ao ver vidas destruídas e casas em ruínas. Ele sentiu a mesma desolação meses depois em Viena e Salzburgo, duas cidades que amava pela cultura e tradição musical. Certa noite, no quartel, recrutas foram acordados bruscamente e ordenados a se colocarem em fila. Um oficial os chamou um a um e perguntou se queriam entrar para a SS voluntariamente. Joseph disse que não, já que queria ser padre. O oficial da SS e seus soldados o insultaram e caçoaram dele. Perto do fim da guerra, Joseph desertou do exército, embora soubesse que se arriscava a ser baleado caso descoberto. Ele até se deparou com uma patrulha, mas como estava com o braço enfaixado, deixaram-no ir. Alguns meses depois, as forças aliadas o prenderam em sua casa e o colocaram em um campo a céu aberto de prisioneiros de guerra, junto com 50.000 ex-soldados. Em sua mochila, ele levou uma caneta e um caderno. Ele se distraía escrevendo poesias em grego clássico. Ele se confortava ao ver as torres da Catedral de Aquela paisagem o lembrava da humanidade da fé religiosa, diante da brutalidade daqueles anos. Ele passou pela experiência da guerra e da humilhação. E quando tudo ruiu, e quando aquele mundo que era falso ruiu, o que sobrou? O que se pode fazer para preservar o respeito por si mesmo? Podemos dizer que quando tudo foi destruído na Alemanha, o que restou foram as catedrais. O nazismo destruiu o país. Mais tarde, o comunismo soviético transformaria a parte oriental da Alemanha em uma prisão. Todos esses eventos, com drásticas consequências, reforçaram o desejo do jovem Joseph de dedicar a vida a disseminar a paz. Aqueles anos terminaram no que ele descreveu como o dia mais importante da vida dele. Era 29 de junho de 1951, festividades de São Pedro e São Paulo. O cardeal Faulhaber, cuja personalidade séria e oposição ardente aos nazistas deixaram tamanha impressão nele,
colocou as mãos no jovem Joseph e o ordenou padre. Desde o início, Joseph se distinguiu pelo dom de lecionar. Logo, seu bispo pediu que ele lecionasse para futuros padres. Ao mesmo tempo, Joseph começou a se preparar para um exame de admissão para lecionar na universidade. Pouco a pouco, seu sonho de se tornar professor se tornava realidade. Mas um empecilho acadêmico quase arruinou todos os seus planos. Ratzinger apresentou uma redação à Universidade Saint Bonaventure, mas um professor famoso o recusou por considerar a tese inovadora demais. Essa rejeição significaria não ser capaz de lecionar na universidade. Ratzinger resolveu o problema apresentando os capítulos menos controversos. O tribunal aceitou por unanimidade seu trabalho, um testamento à veracidade acadêmica. Assim, ele começou um período na vida que ele lembra carinhosamente, os anos que passou como professor universitário. Em 1959, ele se tornou presidente do Departamento de Teologia na Universidade de Bonn. Ele não foi talhado para ser um bom vivant e também não era uma pessoa muito sociável. Ele se sentia mais à vontade com livros e em uma conversa intelectual. Creio que é onde ele sentia que podia contribuir. A reputação do jovem professor logo chegou aos ouvidos do cardeal de Colônia, Joseph Frings. Ele o nomeou conselheiro teológico durante o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII para abrir as janelas e deixar o ar fresco entrar na igreja. O cardeal Frings e Joseph Ratzinger moravam aqui, em Roma, perto da Praça Navona. O concílio designou o jovem teólogo como perito. Ele trabalhou em um dos grandes documentos da Igreja, a Constituição Dogmática da Sagrada Escritura e da Revelação. E ele se tornou um astro no círculo sobre teologia. Em 1965, o Papa Paulo VI encerrou o concílio e a Igreja Católica começou a aplicar seus ensinamentos. Após o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI disse que havia 2 teólogos que conhecera no concílio de quem ouviríamos falar no futuro. Um era o teólogo suíço Hans Kuhn e o outro era o teólogo alemão Joseph Ratzinger. Após o concílio, Ratzinger voltou para a vida de professor. A essa altura, ele lecionava na Universidade de Tübingen. As alas da Revolução Estudantil de 1967, difundida por toda a Europa, finalmente chegou à Cidade Pacífica. Grupos de universitários impediram que professores entrassem nas salas de aula. O professor Ratzinger sentiu que o clima tornou um debate real, baseado no respeito mútuo, impossível. Buscando por liberdade acadêmica real, ele se mudou para a Universidade de Regensburg, na Bavária, onde seus irmãos viviam. Regensburg é uma cidade pitoresca às margens do rio Danúbio, com raízes profundas na música. Durante anos, seu irmão Georg conduziu o famoso coro de meninos da catedral. Após 10 anos, quando atingiu a maturidade intelectual e foi capaz de fazer uma contribuição duradoura para a teologia, o Papa Paulo VI pediu que ele fizesse um grande sacrifício, abandonasse a carreira acadêmica para ser arcebispo de Munique. Aliás, era uma decisão difícil, já que ele estava no auge da carreira acadêmica e estava convencido de que seria melhor professor do que bispo. Mas ele aceitou. Ele tinha 50 anos, muito jovem para arcebispo de Munique, e ao mesmo tempo ele era presidente da Conferência de Bispos. No início, é claro que ficamos tristes. Ninguém ficou feliz e deu pulos de alegria. Pelo contrário, é claro que sabíamos que nossa comunidade fraternal não seria mais a mesma. Haveria uma espécie de separação. Após 25 anos como professor, ele escolheu um lema para seu brasão que definisse sua missão: Cooperatores Veritatis, colaboradores da verdade. Ele seguiu lecionando a verdade, não na universidade, mas na catedral.
Durante aqueles anos, o filósofo Joseph Pieper o aconselhou a escrever para um jovem bispo polonês, um herói do movimento da resistência contra o nazismo e o comunismo, um certo Karol Wojtyła. Ratzinger enviou seu livro Introdução ao Cristianismo a Cracóvia e Karol Wojtyła o citou durante os exercícios espirituais que pregou a Paulo VI. Ratzinger e Wojtyła continuaram a trocar livros durante anos, até assumirem responsabilidades mais importantes, como cardeais de Munique e Cracóvia. Mas eles só se encontrariam no conclave após a morte de Paulo VI, em 1978. Após 4 rodadas de votação, os cardeais elegeram o patriarca de Veneza, Albino Luciani. Ele escolheu o nome João Paulo I, em homenagem a seus 2 predecessores, João XXIII e Paulo VI. O mundo chamou Luciani de Papa Sorriso, que surpreendeu a todos com um novo estilo de liderança. Em audiências públicas, ele costumava chamar crianças e convidá-las a fazer perguntas a ele. Seu pontificado foi um dos mais curtos da história, durando apenas 33 dias. Sua morte comoveu o mundo, e os cardeais voltaram à Capela Sistina para eleger outro sucessor para Pedro. Desta vez, 8 rodadas de votação foram necessárias. João Paulo II veio da Polônia. Tinha 58 anos de idade. Um filósofo, embora jovem e atlético, era o Papa ideal para levar a nova evangelização ao mundo através de incontáveis viagens. O novo Papa entrou em contato com o arcebispo de Munique. Ele o queria ao seu lado como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ratzinger só pediu uma coisa: permissão para continuar a escrever livros. João Paulo II atendeu a solicitação e até o encorajou a continuar a pesquisa teológica pessoal. Ele apoiou encíclicas tais como O Esplendor da Verdade na Moralidade e Fé e a Razão sobre a natureza complementar entre fé e razão. Mas seu trabalho como prefeito transformou Ratzinger, de certa forma, em vilão. Ser prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé significa, por definição, se tornar o doutor não da Igreja Católica. Sua tarefa é dizer não. Ratzinger teve de responder aos teólogos tradicionalistas que se recusavam a aceitar o Vaticano II. Ao mesmo tempo, teve de lidar com aqueles que pregavam a teologia da libertação, que promovia uma luta de classe em nome de Deus. O cardeal Ratzinger participou dessa análise, assim como eu, de que estaríamos silenciando as pessoas como se fosse intenção silenciá-las. Na verdade, o trabalho que fazemos visa defender os ensinamentos católicos, a doutrina católica. João Paulo II e Joseph Ratzinger iniciaram a famosa purificação da memória. Eles pediram perdão pelos erros da Igreja Católica durante a história. Em 1992, restauraram o nome de Galileu, 360 anos após uma condenação errônea. Durante a Quaresma do ano 2000, João Paulo II presidiu uma cerimônia histórica, na qual ele pediu perdão pelas faltas do passado. O cardeal Ratzinger estava ao seu lado. Homem da Igreja, em nome da fé e da moralidade, confiou nos métodos não enraizados nos evangelhos para defender a verdade. Ele sonhou em passar os últimos anos estudando na Biblioteca do Vaticano e escrevendo um livro sobre Jesus de Nazaré. Ele apresentou sua renúncia a João Paulo II 3 vezes, mas o Papa a rejeitou todas as vezes. Ele assumiria um papel fundamental nos últimos meses e dias da vida de João Paulo II. Na noite de 1º de fevereiro de 2005, João Paulo II sofreu sérios problemas respiratórios e deu entrada no Hospital Gemelli de Roma. Centenas de pessoas se aglomeraram no hospital, deixando presentes e o cumprimentando embaixo de sua janela. Em meados de março, o Papa voltou para casa no Vaticano.
mas seus assistentes logo anunciaram que ele não participaria das cerimônias da Semana Santa. Ele pediu ao cardeal Joseph Ratzinger para escrever o texto da tradicional Via Sacra no Coliseu. O Papa seguiu a cerimônia da Capela do Vaticano, agarrado a uma cruz. Em uma de suas meditações, Ratzinger pediu perdão pelos pecados dos padres católicos. Quanta sujeira há na igreja, até entre aqueles da classe sacerdotal, que deveriam se entregar totalmente a ele. Quanto orgulho, quanta arrogância. De sua janela, um João Paulo II exausto cumprimentou multidões 3 dias antes de sua morte. Foi a última vez que o mundo o viu com vida. As notícias de seu estado se espalharam. Seu porta-voz estava dominado pela emoção. O Papa está lúcido, extraordinariamente sereno e apresenta dificuldade respiratória. Uma imagem nova para mim. Milhares de pessoas correram à Praça de São Pedro para ficarem o mais próximas possíveis do Papa. Em um sábado, 2 de abril, enquanto milhares de pessoas rezavam o terço na Praça de São Pedro, o mundo recebia a notícia. João Paulo II estava morto. Que nossas orações silenciosas acompanhem os primeiros momentos de João Paulo II com Cristo no céu. Como decano do Colégio dos Cardeais, Joseph Ratzinger presidiu as cerimônias durante aqueles dias, incluindo o funeral de Estado com o comparecimento de líderes do mundo todo que puseram de lado diferenças para prestar homenagens a João Paulo. Um vento forte soprou na Praça de São Pedro, como se a natureza também estivesse se despedindo do Papa. Podemos ter certeza de que nosso amado Papa está hoje na janela do paraíso. Ele nos vê e nos abençoa. Sim, abençoe-nos, Santo Padre. Santa Maria Mater Dei. Alguns dias depois, 115 cardeais entraram na Capela Sistina para eleger um novo Papa. Cada cardeal jurou sobre a Bíblia votar pela pessoa que achasse melhor para dirigir a Igreja Católica. Antes do conclave, alguns cardeais tinham pedido a Ratzinger para aceitar o posto caso eleito. Ele se achava velho demais e não forte o suficiente para ser Papa. Ele tinha 78 anos de idade e não achava que tinha chances de ganhar, já que havia muitos cardeais mais jovens e bem preparados para assumir a responsabilidade. As portas da Capela Sistina foram fechadas e a eleição começou. Após 3 rodadas, ou apuração de votos, e 2 fumaças pretas indicando que não havia vencedor, a fumaça cinza começou a aumentar na chaminé da Capela Sistina e então, lentamente, se tornou branca. Não atendi mais o telefone porque ele tocava sem parar e sempre havia jornalistas do outro lado da linha fazendo as mesmas perguntas uma centena de vezes.
Mas Frau Heidel atendeu ao telefone e, de repente, ela reconheceu que, do outro lado da linha, estava o Santo Padre. Quando finalmente eu falei com ele, nossa relação fraternal não tinha mudado. Era só meu irmão. E nos falamos como sempre. Sua primeira visita como Papa não foi aos aposentos papais, mas a seus colegas na Congregação para a Doutrina da Fé, onde trabalhara por 23 anos. Ele foi recebido com aplausos e um bolo. Ainda não acredito que estou em outro lugar. O que o Senhor disse a Pedro aconteceu. Chegará o dia em que você será conduzido a um lugar aonde não queria ir. Depois da missa, ele recebeu os alemães que vieram a Roma e pediu que fossem compreensivos se ele errasse. Peço compreensão, caso eu cometa um erro. Ou se vocês não entenderem algo em que acredito, ou devo dizer ou fazer segundo minha própria consciência e a consciência da Igreja. Peço que confiem em mim. Papas não incluem lemas no brasão. Assim como João Paulo II, Bento XVI o fez sem o lema que escolheu quando eleito para a sede episcopal de Munique, colaboradores da verdade. Mas seu princípio básico continuava a ser a verdade, que ele considera a solução para os problemas mundiais. Um exemplo é sua primeira mensagem para o Dia Mundial da Paz. Na verdade, paz. Ele diz que mentiras são sementes do ódio e que a verdade promove a paz. Santo Padre, por favor, ore pelo Líbano. Sim, eu sempre penso no Líbano, todo dia oro pelo Líbano, Iraque e a Terra Santa, porque é nossa responsabilidade cuidar de todos. Ser Papa pode ser o trabalho mais duro do mundo. Bento XVI começa cada dia celebrando missa na mesma capela que seus predecessores. Lá, antes de iniciar o dia de trabalho, ele entrega os problemas do mundo e todas as suas prioridades a Deus. Poucos líderes mundiais têm tantas linhas de contato direto quanto o Papa. Todos os dias, ele recebe chefes de Estado, bispos e outros visitantes do mundo todo. Todos conversam com ele sobre problemas urgentes e outros que são menos conhecidos. Nem todos são momentos solenes. As visitas são repletas de bondade. São muitas festas também. Sim, eu sei, é muita coisa. Festas. Acabei de chegar de Bruxelas. Soube que teve sucesso. Sim, mas a noite foi longa. Foi uma noite muito longa. Todos os dias, seus secretários trazem um resumo da imprensa mundial. E após o jantar, ele assiste ao noticiário noturno. Todos os dias, ele se encontra com o secretário de Estado, cardeal Tarcísio Bertone, para preparar seus compromissos com líderes mundiais. Atrás de portas fechadas, ele os lembra de suas responsabilidades com os fracos e vulneráveis de seus países. Ele pede mais atenção às famílias e esforços maiores para proteger o meio ambiente. Ainda assim, mesmo após alguns anos como Papa, pouquíssimas pessoas têm a percepção de quem ele é. Ele se comunica melhor do que qualquer outro líder religioso que possamos pensar. Por outro lado, em termos de meios de comunicação de massa e do mundo fora da igreja, sabe-se que às vezes ele nem sempre está em vantagem. Em maio de 2006, o primeiro Papa alemão depois do nazismo relembrou as vítimas do Holocausto em Auschwitz-Birkenau, na Polônia. Bento XVI cruzou o limite do vergonhoso campo de concentração a pé, sozinho. Acima de sua cabeça estava suspensa a mentira monstruosa dos nazistas que os prisioneiros viam ao entrarem neste lugar da morte. O trabalho vos libertará. Uma manipulação de uma passagem do Evangelho. A verdade vos libertará. E ali, no enorme campo de extermínio de Birkenau, ele orou diante dos memoriais ao Holocausto.
emitindo mensagens nas várias línguas das vítimas, a alguns passos de onde os fornos crematórios se localizavam. Sob estas pedras, o destino de incontáveis seres humanos está escondido. Eles afetam nossas lembranças e o nosso coração. Eles não devem provocar o ódio em nós, mas nos mostram o terrível trabalho do ódio. Quando ele se aproximou da última pedra, um arco-íris apareceu no lugar onde o maior homicídio em massa aconteceu. Foi mais do que uma viagem apostólica, já que o cardeal Joseph Ratzinger se definiu como um patriota bávaro. Durante poucas horas, ele visitou a casa dele no bairro de Pentling e sua adorada Universidade de Regensburg para dar uma palestra especial. A visita à universidade seria crítica ao seu pontificado. Em um discurso, ele citou as palavras de um imperador bizantino. Aquelas palavras ofenderam gravemente os muçulmanos. Seu discurso provocou protestos e controvérsia em todo o mundo muçulmano. O Papa esclareceu que não quis ofender ninguém, e assim que retornou a Roma, ele imediatamente recebeu representantes de países muçulmanos. A tensão continuou a crescer e algumas autoridades turcas sugeriram cancelar a viagem de Bento a Istambul, programada para alguns meses depois. O Papa não cancelou a viagem, apesar das preocupações sobre o que poderia acontecer em sua primeira visita a um país de maioria muçulmana. Sabemos que os propósitos desta viagem é o diálogo, a fraternidade, um compromisso de compreensão entre culturas, um encontro de culturas e religião para a reconciliação. Todos sentimos a mesma responsabilidade neste momento difícil da história e vamos trabalhar juntos. O Papa visitou a majestosa Mesquita Azul em Istambul. Ele tirou os sapatos para entrar e orou ao Deus misericordioso virado para Meca, junto com o grande mufti. Obrigado por este momento de oração. Şimdi yeni bir papa var. Bizim tarafımızdan baktığımızda kötü başladı. Sua relação com os muçulmanos não começou bem. Mas às vezes o que não começa bem pode acabar bem. Suas palavras tiveram consequências emocionais, mas temos de deixá-las de lado, esquecer este conflito e buscar a paz juntos. Bu duygu çatışmasını bir kenara bırakıp barış için birlikte olmalıyız. Pouco depois, ele recebeu o rei Abdullah da Arábia Saudita, o guardião das maiores personalidades do mundo muçulmano. Foi a primeira vez que um rei da Arábia Saudita visitou um papa, um sinal promissor para a futura coexistência pacífica. Entretanto, o principal objetivo de Bento XVI é a busca por união entre todos os cristãos, realçada em seu primeiro discurso. Em Istambul, ele se encontrou com o sucessor do apóstolo Santo André, Bartolomeu I, patriarca ecumênico de Constantinopla, primos inter pares entre os patriarcas ortodoxos. Ele também é comprometido em alcançar a união. Bento XVI renovou o convite de João Paulo II para estudar meios de exercitar a supremacia do Papa de um modo aceitável para outros cristãos. Pouco a pouco, o gelo começou a derreter. Outros líderes das igrejas ortodoxas fizeram gestos históricos, incluindo muitas primeiras vezes. A primeira visita do arcebispo ortodoxo de Atenas a Roma, a primeira visita do arcebispo de Chipre e a primeira visita do número 2 da Igreja Ortodoxa Russa, a maior igreja ortodoxa e também a mais reticente no diálogo com Roma.
O Papa acredita que esse diálogo baseado na verdade também ajudará a resolver a situação preocupante dos católicos na China. A hostilidade do governo com a religião católica criou uma igreja patriótica controlada pelo Partido Comunista e uma igreja secreta que é perseguida. Em junho de 2007, o Papa enviou uma carta a todos os católicos na China, insistindo para que restaurassem a união. Admiramos o equilíbrio entre a paixão pela verdade e a bondade carinhosa do Santo Padre com todos. Na mesma carta, o Papa disse ao governo chinês que a Igreja não está tentando mudar o regime político, mas quer estabelecer as relações diplomáticas com o governo atual, assim como nos 176 países. Mas Beijing não respondeu. E 24 horas depois da publicação, tirou a carta da internet. Em um mundo marcado pela intolerância, Bento XVI levanta a bandeira de professor e ajusta a linguagem de acordo com o público. Eu tenho que me confessar toda vez que vou à comunhão, até mesmo quando cometi os mesmos pecados. É verdade. Geralmente cometemos os mesmos pecados, mas também limpamos a casa pelo menos 2 vezes por semana, sem nos importarmos que seja a mesma sujeira de sempre. Fazemos isso para que fique limpa e recomeçamos. Porque, do contrário, a sujeira pode até não aparecer, mas ela se acumula. O mesmo acontece com nossa alma. Esse homem foi o Darth Vader da Igreja Católica. Quando ele entrava em um local, as pessoas ouviam a marcha imperial de Star Wars. Porque ele era o grande disciplinador da igreja. Agora, ele é o grande pastor da igreja. Esse é o homem que escrevia encíclicas de esperança e amor. Bento XVI passou certas férias de verão no norte da Itália, escrevendo a primeira encíclica, Deus é Amor. Um guia para entender a característica mais básica de Deus e um convite para ajudar outros através de um outro nome para o amor, caridade. Em sua segunda encíclica, Salvo pela Esperança, Bento XVI avisa que um mundo sem Deus é um mundo sem esperança. E somente quando nos abrimos para Deus, as dificuldades na vida assumem um significado. Como podemos ter esperança quando a realidade nos nega qualquer sonho de felicidade, qualquer esperança de vida? Sempre se deve ter esperança. Porque todos vocês são importantes, porque cada um de vocês é conhecido e querido por Deus. E para cada um de vocês, Deus tem um plano. Temos de descobrir e ajudar para que seja possível, apesar dessas situações de precariedade e marginalidade. Ele é um homem de grande reflexão. E não gasta muito tempo em socialização, por assim dizer, porque tem o senso de sua maior contribuição à vida da igreja. Ele é um médico da igreja. E esta é a mensagem de seu primeiro livro como Papa, Jesus de Nazaré, fruto de estudo e meditação pessoal. Nele, o Papa quer lembrar ao mundo do elemento básico dos evangelhos, de que Jesus Cristo é Deus. O Papa teólogo também é um Papa humano. Sábios o definem como um tipo diferente de Papa, diferente, mas não distante. Ele diz às pessoas que estão sofrendo que está com elas, principalmente os doentes. A primeira vez em que foi a um hospital foi para visitar seu irmão que colocaram marca-passo. O Papa também visitou crianças em um hospital em Roma. As cumprimentou em seus quartos
aceitou presentes e consolou os pais. Foi a uma cozinha pública cuidada pela igreja em Roma e foi convidado a voltar sempre que quisesse. Visitou um asilo onde Madre Teresa e as freiras cuidavam de pessoas carentes em torno do Vaticano. Durante a viagem aos Estados Unidos, orou pelas vítimas dos ataques de 11 de setembro em Nova York e pediu pela conversão dos terroristas. Enquanto estava na cidade mais poderosa do mundo, ele também solicitou uma reunião especial com os doentes. No Santuário de Loreto, na Itália, ele se levantou para abraçar Elária, uma jovem de 26 anos que havia sofrido perdas em sua família. Ela explicou que se tornou anoréxica e o Papa a ajudou física e espiritualmente a enfrentar a doença. Durante uma visita a um centro de reabilitação para drogados no Brasil, o Papa ficou visivelmente comovido ao ouvir a história de um garoto de rua, Ricardo Ribeirinha, que tentou se matar durante uma crise de abstinência. Em lágrimas, Ricardo revelou o que o magoava mais, que seus amigos não pudessem estar ali, já que as drogas os mataram. Aos 9 anos, descobri após uma briga familiar que era filho adotivo. Mas a dor de saber que era filho de uma prostituta e do abandono me consumiu, apesar do amor que tinha no meu lar. A escola, os brinquedos, o sorriso, a liberdade, todos foram trocados aos poucos pelo mundo da cola, da maconha, da cocaína e do crack. Tráfico de drogas, assalto e muita tristeza foram o que eu encontrei como resposta da busca da tal liberdade. Ele vê a vida familiar como o melhor meio de evitar problemas. Ele reuniu milhares de famílias de todo o mundo em Valência, Espanha. Ele disse que ajudar famílias é uma prioridade para um futuro melhor. A família é um bem necessário para os povos, um fundamento indispensável para a sociedade. É um bem insubstituível para os filhos, que são frutos do amor de adoração total e generosa dos pais. Ele não é nenhum Beethoven, um revolucionário e um batalhador. O que vemos nele não é o típico padrão da Quinta Sinfonia de Beethoven. A força de vontade, a luta para passar pela escuridão e perigos para se chegar à vitória. Mas para ele, entretanto, o segredo é não perder os aspectos principais da vida e achar alegria nisso. Acho que essa seria a melhor maneira de caracterizar seu jeito de ser. Tendo vivido muitos anos, Bento XVI sabe que a violência não é a maneira certa de mudar o mundo. Ele passou pela experiência de que o poder da verdade é muito mais eficaz. Ele está convencido de que a arte da música transmite alguns aspectos da verdade melhor do que palavras. Então ele busca a beleza na teologia e em seu amor pela música, que o aproxima de Deus. Ele é um papa que confia em Deus, um intelectual que acredita na razão, um homem apaixonado pela verdade. Bento XVI, um caso de amor com a verdade.